Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida. A aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação e a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Baixa Grande do Ribeiro, aquele abraço. Eliseu Martins, aquele abraço. Elesbão Veloso, aquele abraço. Ribeiro Galhota, Uruçuí do Piauí, é muita gente linda, é muita gente maravilhosa. Acompanha essa que é a aula de Projeto de Vida. A aula modelo, a aula referência para aulas de Projeto de Vida nesse nosso querido Brasil. E agora, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? O eu estudante. Olha só, que curso fazer? Projeções. Professor, não está muito cedo para falar sobre o curso que eu devo fazer? Por isso que o nome da aula é Projeções, para a gente começar a projetar, ter alguma ideia, um leque de opções, de possibilidades que se abrem diante de nós. William, o famoso Will, assistindo essa aula. Aquele abraço, querido. Abraço também Gabriel, André, Alencar Arsênio, meu amigo. Aquele abraço, turma. Vem comigo, olha só, turma. Nosso objeto de conhecimento, já sabemos, o eu estudante, que curso fazer. Está certo? Objetivos. Primeiro, desenvolver e compreender as escolhas pessoais e suas consequências para o projeto de vida do estudante. Olha só, compreender as escolhas pessoais e suas consequências. Segundo, refletir sobre a importância da vida escolar enquanto etapa de capacitação e qualificação para o mercado de trabalho. A vida escolar é uma etapa de capacitação e qualificação para o mercado de trabalho. Turma, nossa aula terá 5 partes. Na primeira, transformações no mundo do trabalho. Na segunda, profissões em evidência. Na terceira, curso em evidência. Na quarta, revisão. E na quinta, atividade. Só que na atividade será um tutorial. O que é um tutorial, professor? Eu vou ajudá-los passo a passo a, pelo menos nessa etapa da vida de vocês, escolherem um curso que se adapte a vocês, um curso de sua preferência. Claro, estamos na primeira série do ensino médio, muita coisa pode acontecer, mas com esse tutorial você já vai ter uma ideia do curso que você deseja frequentar. Olha só, Elesbão Veloso, bom dia, queridos! Meus queridos, minhas queridas de Elesbão Veloso, uma cidade maravilhosa. Transformações no mundo do trabalho. Querido aluno, querida aluna, observe atentamente este slide. Nesse slide você tem um anúncio de classificados de emprego de 1990, 3 de janeiro de 1990, extraído do Jornal do Brasil, um dos jornais mais importantes da época. Estamos falando de 32 anos atrás, uma geração inteira, porque cada geração tem 25 anos. Eu quero que você observe profissões
que ainda existem, profissões que deixaram de existir e profissões que existem, mas que ainda existem, mas precisaram se reformular. Inicialmente, olha com atenção para esse recorte aqui. Assistente social. Instituição Europeia de ressocialização social de egressos penais. Procura profissionais com experiência. O candidato deverá saber coordenar uma equipe de estagiários e ter flexibilidade de horários. Favor comparecer com currículo e pretensões salariais. Olha só, assistente social é uma profissão que sempre encontrará mercado. Assim como pedagogo, professor, é uma profissão que sempre encontrará mercado. Isso não quer dizer que ganham bem. Isso está bem? Um professor, para ganhar bem, precisa trabalhar em 3, 4, 5 escolas e comprometer boa parte da sua vida social. Está bem? Mas, logo acima desse anúncio de assistente social, nós temos o de secretária. Vejam, observem as exigências para ser secretária. Ó. Boa datilografia, boa caligrafia. Nós estamos aqui no mundo analógico. 1990, o mundo não era um mundo digital como é agora. E ser uma boa datilógrafa assegurava às pessoas um bom emprego. Havia cursos de datilografia nas cidades. Com certeza, cidades como Elesbão Veloso, Uruçu do Piauí, se você pesquisar nos jornais antigos da cidade, você vai encontrar, hoje nós teremos a conclusão do curso de datilografia da cidade com a presença do prefeito. Datilógrafa era uma profissão muito respeitada nos anos 90 e os cursos de datilografia eram muito disputados e o diploma garantia, certo? Garantia a pessoa empregabilidade. Quase todos os empregos exigiam que a pessoa soubesse datilografar, escrever numa máquina de escrever, saber teclar uma máquina de escrever. Então, secretária, por exemplo, foi uma profissão que se reformulou. Outras exigências foram sendo realizadas, tanto exigências técnicas, hoje não se fala mais em datilografia, fala-se em pacote Office. Uma secretária hoje, ela deve dominar o Word, deve dominar o Excel e o PowerPoint, que são programas do pacote Office da computação. Mas também houve na profissão da secretária mudanças culturais. Olha só um detalhe desses anúncios que era uma prática racista dos anos 90. Ó. Precisa-se, vou até apagar aqui, ó. Virou até música isso aqui, ó. Precisa-se de moça, boa aparência para secretária. Percebem, ó, que em muitos empregos pede-se boa aparência, ó. Boa aparência, boa aparência. Precisa-se de moça, boa aparência para secretária. Turma, esse termo boa aparência era um termo racista utilizado nos anos 90 para indicar que a empresa queria funcionárias brancas. Quando ela usava o termo boa aparência, ela dava um aviso. Nós não queremos funcionárias candidatas negras. Nós queremos brancas, loiras, olhos azuis. Então, naquela época, havia esse racismo brasileiro que, ao mesmo tempo em que era mostrado, era escondido. Hoje em dia, se uma empresa colocar no anúncio que precisa de alguém de boa aparência, de imediato, o movimento feminista, de imediato, o movimento negro, vai questionar a questão da boa aparência. Percebe, então? O mundo evoluiu.
E é preciso que você aponte o seu radar para onde o mundo está apontando. Para onde o mundo está apontando. E você ficar atento, tá bom? Esse recorte de jornal traz mais algumas coisas interessantes, como a profissão de cozinheira, olha só, secretária, né, para passagens aéreas. Percebe então, gente? Currículo com foto. Hoje em dia não se pede mais currículo com foto. Antigamente solicitava-se o currículo com foto. Por quê? Para verificar se ela tinha boa aparência. O mundo mudou. Percebe? O mundo mudou. Ó. Segundo grau completo. A pessoa quando terminava o segundo grau, que é o ensino médio atual naquele tempo, falava-se que ela havia concluído os estudos. Hoje não se fala mais essa questão de que se quer eu concluir os estudos porque eu terminei a terceira série de ensino médio. Hoje, o ensino médio é visto como uma ponte para o ensino superior. Bom, querido aluno, querida aluna, esse primeiro slide é uma provocação, tá bom? Estou provocando vocês. Percebam que o mundo está mudando. Alencar Assênio, fazer informática, direito, seguir a carreira militar. Muito bem, Alencar. Muito bem. E daqui a pouco vou apresentar algumas profissões do futuro e você vai perceber que elas se encaixam bem nessas suas predileções. Meu amigo Alencar Assênio. Turma, seguindo adiante, vamos aqui recordar alguns conceitos que aprendemos em aulas anteriores, para podermos avançar. Eu vou construir com vocês agora alguns conceitos e logo em seguida eu vou desconstruir, tá bom? Olha só, trabalho. Trabalho, gente, é exatamente o teu projeto de vida. O teu projeto de vida é o teu projeto de trabalho. O teu projeto profissional. Está certo? São atividades exercidas para alcançar um objetivo e reconhecimento pessoal. Você busca, né, se formar, como o Alencar Assênio, informática, direito, carreira militar, porque você busca um reconhecimento da sua pessoa pela sociedade. O trabalho, ele pode ser remunerado ou não. Por quê? Porque nós temos um outro conceito, que é o conceito de emprego. Turma, emprego está relacionado à renda, emprego está relacionado ao dinheiro. Emprego é uma atividade que eu realizo com o objetivo de obter renda. É uma forma de conseguir dinheiro por meio de atividades. Ou seja, quando eu estou sem dinheiro, o que é que eu falo? Eu preciso de um emprego. Eu preciso de um emprego. Por quê? Porque o emprego é a forma que eu posso conseguir essa renda, esse dinheiro. Algumas pessoas, elas têm a felicidade do seu emprego ser o seu trabalho, ser o seu projeto de vida. Por exemplo, o Lionel Messi, atacante do Barcelona. O Lionel Messi, ele trabalha, né? Aliás, o emprego dele, né? O emprego do Lionel Messi é o seu projeto de vida. Ele se projetou para ser jogador de futebol. E ele conseguiu um emprego no Barcelona como jogador de futebol. Então, ele consegue renda, dinheiro, fazendo aquilo que ele gosta, o seu trabalho, jogador de futebol, o projeto de vida. Então, turma, nem sempre o teu emprego vai ser o teu trabalho. Você pode, por exemplo, se formar em direito, em informática, e numa etapa da sua vida, você trabalhar como vendedor numa loja, como consultor numa empresa, percebe? Nem sempre o teu emprego vai ser o teu trabalho, mas você nunca deve perder de vista o teu trabalho, o teu projeto de vida. Até porque o emprego, ele não traz essa questão da satisfação pessoal. Eu estou no emprego apenas porque eu quero dinheiro. É no trabalho onde eu estou satisfeito.
Por isso, querido aluno, qual é o que é definitivamente a questão do projeto de vida? Projeto de vida é um projeto que faça com que a pessoa tenha um trabalho, uma profissão, e que ela ganhe dinheiro com esse trabalho, com essa profissão. A intenção da nossa disciplina é que o aluno, projeto de vida, psicólogo, que ele se torne um psicólogo e que ele ganhe dinheiro, certo, como psicólogo. Tá? Em vez de você estar no emprego apenas por necessidade financeira, você está fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que lhe satisfaz. E você só vai conseguir isso se você tiver pelo menos um projeto de vida que direcione a tua vida. Eu quero me tornar técnico em informática futuramente. Muito bem, William, muito bem, é isso mesmo. E aí, você formando-se técnico em informática, eu quero. É o teu desejo, é o teu projeto. Eu quero, entendeu? Se você trabalhar como técnico de informática, aí você vai juntar o teu desejo com o teu emprego. Aí você alcança a felicidade, tá bom? Ribeiro Galhota, abraço carinhoso, bom dia. Elesbão Veloso, hoje vamos falar sobre profissões em evidência, cursos em evidência. E vamos aprender a escolher o nosso curso na faculdade, tá bom? Projeções de cursos e de empregos é o tema da nossa aula. Turma, relação de emprego, tá bom? A relação de emprego, ela tem basicamente dois elementos. O empregado e o empregador. Quem é o empregado? O empregado é aquele que tem CPF. O empregado é aquele que presta o serviço, certo? A um empregador. E ele recebe em contrapartida um salário. Então, como eu sei que eu sou empregado, eu presto um serviço habitual ao empregador e eu recebo por isso. Então, eu sou um empregado. Quem é o empregador? O empregador é o CNPJ. É aquele que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Exemplo de empregado, professor Marciano, eu sou um empregado. Quem é o meu empregador? O Canal Educação. Temos também outra categoria de trabalhador, que é o autônomo. O que é o autônomo? É aquele que exerce atividade sem vínculo empregatício, assumindo os riscos. Por exemplo, um profissional liberal, certo? Ele assume os riscos, ou seja, o investimento, ele mesmo faz o investimento e ele mesmo fica com aquilo que arrecada, claro, descontando impostos e taxas. Outra questão interessante para nós discutirmos, antes de falarmos sobre as mudanças no mundo do trabalho, é isso aqui, ó, os setores da economia. O que são setores da economia? São segmentos em que se dividem as atividades econômicas e produtivas da sociedade. Basicamente, nós temos 3 setores na economia. E serão nesses 3 setores onde vocês vão se encaixar. No setor primário, que são atividades relacionadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo mineral, animal e vegetal. Por exemplo, agricultura, né? Uma plantação. Pecuária, uma criação de gados. Extrativismo, uma mina de ferro, onde você vai extrair ferro, né? Nesse setor primário, você vai explorar recursos naturais. E a produção do setor primário, ela será quase toda absorvida pelo setor secundário. Há também o consumo da produção do setor primário pelo próprio setor primário. Por exemplo, a agricultura. Você sabia que a maior parte dos grãos produzidos no Brasil, eles são destinados à pecuária? Sim. O Brasil é um país que se orgulha do agro, né? O agro é pop. Só que o agro é pop não explica, por exemplo, não esclarece, por exemplo, que boa parte dos grãos que o agro produz é para abastecer animais de corte, certo?
Produz muito milho, o milho vai para alimentar a vaca, o boi, que será, né, abatido e a carne será vendida. Então, certo? Além de abastecer o setor secundário, o setor primário muitas vezes absorve a sua própria produção, tá? Setor secundário, gente, é a indústria, tá bom? Então, a matéria-prima, ferro, que sai do setor primário, ela vai se transformar num carro, vamos lá botar carro, tá bom? Num carro, na indústria, no setor secundário, percebe então? E o setor terciário, gente, é o comércio. Você precisa observar na sua cidade, certo? Qual é o setor mais desenvolvido? A sua cidade é uma cidade que se apoia no setor primário, que se apoia no setor secundário ou que se apoia no setor terciário? Querido aluno, querida aluna, tá bom? Olha só. Nós começamos mostrando, como era um anúncio de classificado de jornal há 30 anos atrás. Depois trabalhamos alguns conceitos, como trabalho e emprego. Empregado, empregador e autônomo. Setores da economia. Agora nós temos um problema. Sabe por quê? Tudo o que eu falei para vocês nessa primeira meia hora de aula, SQN, que é a gente que vocês falam, só que não. Sabe por quê? Porque o mundo está mudando numa velocidade, gente, espantosa. E há muitas transformações no mundo do trabalho. Transformações essas que questionam o que é trabalho, questionam o que é emprego, transformações que questionam o que é um empregado, o que é um empregador, o que é um autônomo. Esses conceitos, nos tempos atuais, estão ruindo, caindo com as transformações e, principalmente, mudanças que estão, certo, questionando e transformando os setores da economia. Por exemplo, a automação do trabalho é algo que está ocorrendo no setor primário, secundário e terciário. Quando apresentarmos algumas profissões do futuro, nós veremos bem essas mudanças. Então, gente, o mundo está mudando. Esse é o primeiro grande recado da aula. O mundo está mudando. Uma das mudanças é a automação do trabalho. Professor, o que é automação do trabalho? Basicamente, é isso aqui, ó. O homem substituído pelo robô. As empresas, cada vez mais, elas estão substituindo o homem por máquinas. Trabalho vivo por trabalho morto, tá bom? Olha aqui. Trabalho morto, que é a máquina, no lugar do trabalho vivo. Trabalho morto no lugar do trabalho vivo, percebe então? Essa é uma diferença. Por que as indústrias estão substituindo trabalho vivo por trabalho morto? Há muitas vantagens para a indústria. Por exemplo, ó, aumento na produtividade, e redução da falha e do erro. E ainda há hoje máquinas que aprendem com os próprios erros e estão evoluindo.
são as chamadas Machine Learning. Então, olha aqui, nós temos aqui nessa fotografia Bob, um robô vigilante autônomo da empresa de segurança britânica G4S. Então, o Bob é um robô, está em desenvolvimento, em aplicação e em desenvolvimento, com seus avanços e com suas falhas iniciais no projeto. Ele substitui o trabalho de vigilante. Então, se você tem um parente que é vigilante e ele é jovem, ele precisa urgentemente se requalificar, porque a tendência nas próximas décadas é uma profissão que desapareça. O que faz o Bob? O Bob, ele basicamente, assim, de um modo bem simples para entender, ele passeia pelos espaços da empresa e, por meio de fotografias, ele sabe o que há num espaço e o que foi retirado. Além de fazer aquele controle, né? Aquele controle de movimentação de espaço, sua direção, etc. Turma, basta você parar um minuto para perceber que a automoção já faz parte da nossa rotina. É um processo que já é uma realidade. A automoção já é uma realidade. Olha aqui, por exemplo. Na construção de um automóvel. Quem constrói os automóveis são os robôs. O ser humano, ele controla os robôs. Até quando? Não sabemos. Indústria instala 1,5 mil robôs por ano. Há vantagens. Vou já colocar as vantagens. Automatizar os processos significa produzir o melhor produto com menor custo, uma produção mais eficiente, sem o fator falha humana. Nos próximos slides vamos observar detalhadamente alguns impactos da automação no mundo do trabalho. Inicialmente, olha só, certo? Esses impactos aqui, ó. Vejam bem. Aumento da produtividade, redução de custos e do tempo da produção. Com o robô, a indústria produz mais em menos tempo. O trabalho morto produz mais em menos tempo que o trabalho vivo. Se eu consigo produzir um produto em menos tempo, eu reduzo os meus custos e obtenho mais lucros. Porque o custo de um produto é equivalente ao tempo de sua produção. Um diamante vale tanto quanto um carro, porque o tempo que eu gasto para lapidar um diamante é basicamente um tempo que eu gasto para construir um carro. Se eu consigo reduzir o tempo de construção de um carro, eu reduzo esses custos. Além disso, a máquina não erra, e quando ela erra, quando ela falha, certo? Numa rotina, né? A máquina ela falha, ela erra com menos intensidade que o ser humano, muito menos. A máquina quase nunca falha. As falhas diminuem consideravelmente. E o prejuízo financeiro também, porque quando há uma falha, para se consertar uma falha, eu gasto dinheiro. E a máquina, ela não falha tanto. Olha aqui, gente. Olha só os efeitos da automação do trabalho aqui nessa fotografia. O self-checkout, autoatendimento. Em muitas lojas aqui em Teresina, principalmente em shopping, não há mais caixas ou o número de caixas foi reduzido. Por quê? Porque elas estão instalando esses caixas self-checkout. Em vez de eu manter 10 caixas atendendo clientes, eu coloco 2 caixas e as demais
E as demais caixas são caixas eletrônicos, digamos assim, que usam dinheiro eletrônico. A própria pessoa, ela passa ao leitor, aqui vai aparecendo a soma dos produtos e você paga com o cartão. Não preciso mais de ser humano para fazer muitas transações. Percebe então, querido aluno? Daqui a alguns anos, a profissão de caixa, operador de caixa, ela vai praticamente desaparecer. Se vocês repararem bem, cada vez mais os processos são automáticos. Você chega no culto ou na missa e o pastor ou o padre, ele coloca num cartaz o número do seu Pix, o Pix da igreja. A pessoa não precisa mais levar dinheiro para a igreja para colocar na oferta, ela faz um Pix. Cada vez mais dinheiro eletrônico substitui o dinheiro real. Controlar a produção, gente. Com a produção automatizada, é possível controlar a fabricação de produtos e sua distribuição, certo? Todas as informações sobre a cadeia produtiva são registradas e são armazenadas. Assim, o gestor pode ter o controle total sobre a empresa. O que isso quer dizer? Quer dizer que, com o trabalho vivo, o ser humano, o gestor ele tem que ter algumas habilidades comportamentais para poder gerenciar a equipe. Liderança, temperança, certo? Dinamicidade, criatividade. Com a máquina, isso não é exigido. Eu posso controlar uma série de máquinas pelo computador por meio de relatórios. Além disso, gente, há o fator flexibilidade. A automação permite que a empresa produza conforme a demanda. É algo muito comum, por exemplo, na indústria automobilística. Quando há uma queda na venda de automóveis, a indústria automobilística, ela diminui a produção. Vamos diminuir a produção porque a procura é pequena. Só que isso é um problema, por quê? Vamos supor que a indústria tem 8.000 funcionários. Ela vai dizer, olha, vocês 8.000, vocês só trabalham de 8 até meio-dia e de meio-dia em diante vocês podem ir para casa. É um exemplo, não é bem assim, mas é exemplo, tá bom? Só que esses 8.000, eles vão para casa e vão continuar ganhando o seu dinheiro. Que, felizmente, graças a Deus, nós temos uns sindicatos ainda fortes no Brasil. Tá bom? Com a máquina, isso acaba. Por quê? Porque Porque se eu posso diminuir o ritmo de produção de um carro e manter a fábrica funcionando. Ela sem parar de funcionar. Eu mantenho ela funcionando. E eu não preciso, pagar para o outro não trabalhar. Eu posso adaptar minha produção, just in time, no tempo. A linha de produção assim fica mais flexível, enxuta e adaptável. Mas eu só consigo isso com as máquinas. Com o trabalho vivo, com as pessoas, o que pode acontecer? Os sindicatos dizem, não, não pode parar, não pode dar férias coletiva, não pode reduzir o salário e assim por diante. Perceba, querido aluno, perceba, querida aluna, como nós temos, olha só, como nós temos muitos impactos relacionados à automação do trabalho. Qualidade. O processo de testes, ele é aperfeiçoado com a automação. Fica mais fácil seguir o padrão de qualidade. Além disso, o trabalho morto, as máquinas, elas não fazem greve. Elas não reclamam 13º, adicional salubridade, elas não reclamam direitos trabalhistas. Elas possuem uma jornada de trabalho contínua e elas não têm fadiga física e assim por diante. Máquinas não fazem greve, não reclamam direitos, não tem fadiga física.
Diante desse cenário da automação, nós temos, olha só, dois possíveis caminhos, né, dois possíveis rumos da sociedade. O desemprego, que é o cenário pessimista, e a oportunidade, que é o cenário otimista. Desemprego, o cenário pessimista. Muitas pessoas estão convictas de que substituir trabalhadores humanos por máquinas aumentará a taxa de desemprego. Olha só essa reportagem aqui da revista Época, do Grupo Globo. A automação pode acabar com quase a metade dos empregos em 20 anos. Turma, é por isso que no currículo você já tem que colocar que conhece o pacote Office, conhece a internet, é uma obrigação. Empresa nenhuma contrata pessoa que não saiba o que é um computador, que não sabe o que é um notebook, que não sabe mexer com Excel, com Word, com PowerPoint. É uma exigência. Se você não sabe, você está escanteado. A automação, ela pode gerar transtornos em diversos setores da indústria e da economia. E ela pode impactar principalmente a economia dos países em desenvolvimento. Por quê? Porque se a tecnologia, ela flexibiliza a produção, ela aumenta a produtividade, ela reduz os custos e outros aspectos, os países mais tecnológicos, eles irão produzir produtos mais baratos, mais eficientes e mais competitivos no mercado. E outros países que não são tão tecnológicos, eles não vão conseguir mercado para os seus produtos. O que vai acontecer? Os países tecnológicos mais ricos e os não tecnológicos mais baixos. É por isso que a gente insiste muito que haja um forte investimento na educação brasileira. Mas um forte investimento mesmo, para que o Brasil produza pesquisadores, para que o Brasil não seja consumidor de tecnologia, mas produtor de tecnologia. Quando eu vejo um William Hill, ele dizer que quer se formar técnico em informática para atuar no mercado, eu fico feliz. Feliz por quê? Porque eu estou vendo uma pessoa que está atenta às mudanças, atenta ao que está acontecendo. E uma pessoa que vai gerar tecnologia, não vai apenas produzir. Olha só aqui um cenário, uma realidade que já acontece no Brasil com relação à automação do trabalho. A automação bancária. Cada vez mais, agências físicas de bancos são substituídas por terminais de autoatendimento ou agências virtuais. E nós já temos bancos virtuais, bancos que só existem no mundo digital. Você não consegue encontrar uma agência do Nubank. Ele é todo digital. Bancos digitais. E a automação bancária, ela conseguiu algo muito interessante. Os bancos convenceram os clientes de que o serviço que eles faziam, o cliente tem que fazer. Eu já passei por alguns vexames em agências bancárias, porque eu fui para o caixa realizar um serviço e o caixa, não, esse serviço é só no caixa eletrônico, mas já estou aqui, diante de você não, mas é só no caixa eletrônico. O banco está transferindo o serviço que é dele para o cliente. Por meio do quê? De ferramentas tecnológicas. Então, eu num caixa eletrônico, eu consigo fazer um empréstimo. Pagar contas. Fazer um Pix. Não preciso mais de banco físico. Olha, eu
Olha, eu não piso no meu banco, onde eu tenho uma conta, eu não piso nele. Eu só, assim, quando eu falo piso nesse banco, eu não entro na agência em si, eu fico só nesse terminal de autoatendimento. Eu não converso com um funcionário do banco do qual eu sou cliente desde novembro de 2020. Eu não senti necessidade, nem em 2021, nem em 2022. E vou terminar o ano sem ir lá. São 2 anos que eu resolvi todas as minhas questões bancárias, ou com aplicativo, ou no terminal de autoatendimento. O que isso gera na realidade? Claro, gente, demissões. 60 mil vagas foram fechadas no setor bancário entre 2012 e 2019. E hoje a tendência é esse número ter aumentado. Por quê? Porque em 2008, 18% das transações bancárias eram feitas na agência. Hoje, apenas 5%. Vocês perceberam que as filas hoje estão nesses terminais de autoatendimento e não estão mais dentro do banco? O celular, em 2018, já respondia por 40% das transações, operações bancárias. Hoje, muito mais. Como falei, há bancos digitais. Então, o setor bancário é um setor que experimenta grande quantidade de demissões. E a tendência é aumentar. A menos que você esteja num banco público. Você ainda vai conseguir assegurar o seu emprego pela questão da estabilidade. Porém, e se o seu banco for privatizado? Se um banco for privatizado, ele vai demitir muita gente. Porque agências bancárias físicas são coisa do passado. Muita gente que trabalha em banco público será demitida se for privatizado. Não se iludam. Não pensem que você vai conseguir seu emprego, porque a rede privada de banco já mostra isso. Há quem diga também, gente, oportunidade. Karl Marx dizia que a tecnologia era importante porque ela poderia reduzir a jornada de trabalho. Ou seja, as máquinas fazem o trabalho do homem e a gente pode se dedicar ao conhecimento, a estudar, a família, a diversão. Então, muitas pessoas pensam sobre isso, não tanto sobre a redução da jornada de trabalho, mas, por exemplo, a criação de novos empregos. Os trabalhadores serem movidos para outras funções. Por exemplo, uma máquina realiza o meu trabalho. Eu posso trabalhar reparando a máquina, né? Uma máquina faz o trabalho e eu, ser humano, o trabalho vivo, inspecionando o trabalho morto. É o cenário otimista. Há quem veja o copo meio vazio, há quem veja o copo meio cheio, né? Olha aqui, ó. A automação pode acabar com quase a metade dos empregos em 20 anos. Época Negócios Globo, o copo vazio. A automação como forma de gerar novos postos de trabalho, o copo cheio. Quem está com a razão, o tempo dirá. Eu vejo um cenário pessimista, porque o capitalista ele quer produzir com menor custo. E se as máquinas representam menor custo, ele não vai tentar recolocar no trabalho vivo não, tá? Temos também, gente, transformações na jornada de trabalho. Você chega no escritório, bate o ponto,
pega um café e dá início ao expediente. Entre uma atividade e outra, você envia um fax com informações para um cliente e perde bons minutos numa fila para imprimir documentos. Mulheres no ambiente para poucas funções, as menos estratégicas. Está estranhando esse cenário? Ele era a única realidade conhecida para muitas pessoas. Aqui é o cenário do trabalho tradicional, da jornada de trabalho tradicional. Mas muitas mudanças aconteceram no mundo do trabalho, também nessa questão de jornada de trabalho, principalmente motivadas pela pandemia. Hoje, nós falamos, por exemplo, em horário flexível. Muitas empresas trabalham com horário flexível. O que é horário flexível? A empresa diz, você tem que trabalhar 8 horas por dia. Você escolhe o seu horário. Se você quer trabalhar de 8 às 16, 16 às 24, 10 às 18, você tem que cumprir essas 8 horas. E essa meta de produção. Trabalho remoto. Colaboradores que realizam, suas tarefas num local diferente do escritório central operado pelo empregador. Ou seja, a sede da empresa é aqui, eu moro aqui, do outro lado da cidade. Eu não preciso me deslocar até a sede, eu uso um computador. Trabalhando em casa, eu estabeleço contato com a sede. A casa de funcionário, um espaço de trabalho compartilhado, escritório particular. Só que tem um desafio do trabalho remoto. Lidar com a organização da rotina e o equilíbrio entre as tarefas. Muitas pessoas que trabalham de modo remoto ou que trabalharam de modo remoto, muitas pessoas desfiguraram as suas casas. As casas dessas pessoas, né? Cheia de fio, computador, cabo HDMI, bagunça, documentos em cima da mesa de jantar. Então, um desafio é equilibrar. Eu trabalho em casa, mas minha casa não pode virar um escritório da empresa. Eu tenho que manter, né, a integridade do meu lar. É um desafio. Eu passo por esse desafio algumas vezes. Passei algumas vezes durante a pandemia. Modelos de trabalho remoto. Home office. O colaborador tem a possibilidade de trabalhar em casa, cumprindo a jornada diária. Home office, né? Home, casa, office, escritório. O escritório em casa. Trabalho em casa e cumpro a minha jornada diária. Trabalho híbrido. Já falo, trabalho híbrido, né? Casa e escritório. O que é o trabalho híbrido? Simples. Eu trabalho em casa alguns dias e no escritório da empresa, na sede da empresa, outros dias. Por exemplo, de segunda, quarta e sexta eu faço meu trabalho em casa e na terça e na quinta eu faço o trabalho da empresa. É o trabalho híbrido. Eu não preciso ir todos os dias para o escritório, eu vou em alguns dias. Alguns trabalhadores, por exemplo, eles vão para a empresa apenas na sexta-feira, quando é a reunião da equipe. Se algo que a pandemia ensinou para nós, no mundo do trabalho, é que muitos empregos podem ser realizados em casa, sem precisar ir para a sede da empresa. Anywhere office, qualquer lugar é escritório. Empresas inteiras, elas podem ser descentralizadas para conquistar talentos de diferentes localidades e reduzir custos. O que isso quer dizer? É interessante. A empresa tem sede em Nova York, Estados Unidos. É uma empresa da área da comunicação. Aí ela contrata uma pessoa de Maceió para cuidar da assessoria.
Ela contrata uma pessoa de Teresina para cuidar do marketing. Ela contrata uma pessoa de Brasília, ela vai contratando pessoas de diversos espaços do Brasil e elas vão trabalhando para essa empresa por meio remoto. Um escritório virtual, praticamente. Percebe, então? São mudanças que temos no mundo do trabalho. Essas transformações só começaram justamente por causa da evolução das tecnologias. Novas demandas tendem a surgir, exigindo a atenção das pessoas para que se adaptem. O profissional do futuro é aquele que se reinventa sem problemas e busca incluir essas tendências em sua atuação antes que se torne um desafio. Turma, coloca uma antena aqui em cima de você e fica atento para a direção onde o mercado de trabalho está apontando. Está apontando para cá. Apontando para lá. Fica atento e se adapta. Nós estamos com uma mania terrível no mundo atual, e no Brasil não é diferente, de pessoas que reclamam demais da realidade. Pensar, o mundo está ruim, o mundo é isso. Gente, adapte-se ao mundo. O mundo é maior do que você. O mundo não vai parar por causa de você. Ou você se adapta, ou você é passado para trás. Simples assim. Eu não concordo com isso. Problema seu, se você não concorda. O mundo está indo nessa direção. O mundo do trabalho também, gente. Também. Ele aponta para cá, ó. Automação. E você tem que ir na direção da automação. Basicamente, todas as profissões, elas estão relacionadas, né, estão hoje inseridas no mundo digital. Basicamente. Até mesmo professor. Olha aqui, professor. Câmera, transmissão via internet, lousa digital. Isso aqui não tinha no meu tempo quando eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, era giz e quadro verde. Hoje, eu utilizo lousa digital. Já pensou se eu chego ao canal Educação e falo assim, eu sou professor há 20 anos, mas eu não quero dar aula aqui em lousa digital. Eu quero que vocês coloquem a lousa tradicional com giz ou com o pincel, e aí eu escrevo na lousa e no pincel, tá bom? Porque é assim que eu sei trabalhar. Aí o meu patrão, tá bom. Pois não precisa voltar não, tá bom? Tá bom? Precisa voltar para cá não, tá? Porque lousa digital, nós trabalhamos com lousa digital. Se você não sabe trabalhar, você não serve para a gente. É assim que meu patrão falaria comigo. Quando ele me perguntou, sabe usar lousa digital? Eu digo, eu sei e posso evoluir. Eu consigo me adaptar. Eu falei para ele, eu consigo me adaptar a essa exigência. Minha letra fica bonita com lousa digital. Eu mostrei lá, minha letra bonita. Eu me adaptei. Já pensou que na educação, utilizando lousa de pincel e giz, no mundo que está cada vez mais tecnológico? Então, gente, as transformações, elas só começaram. Pode ser que daqui a alguns anos, né, eu consiga usar igual na internet, né, nos filmes, né? A lousa que ela é transmitida no espaço-tempo e eu vou aqui, pego, né, igual aquele filme Minority Report, né? Aí eu pego um negócio aqui, coloco aqui, pego aqui. Aqui, aluno, olha aqui. Aqui, você põe isso aqui, põe isso aqui. Aí eu vou usando, a lousa aparece na minha frente, aí eu vou mexendo aqui. Gente, aqui, ó, mercado de trabalho, abre aqui a aba. Se isso aparecer, qual vai ser a posição do marciano? Eu consigo aprender e me adapto. Mas eu só sei... Não, eu só sei usar a lousa digital. Não!
Eu uso lousa digital, mas se aparecer uma lousa mais tecnológica, eu me adapto. Você tem que se adaptar às mudanças, não tem jeito. Isso vale também para costumes. O mundo está mudando. E se o mundo, gente, ele está mudando, não tem saída, você tem que se adaptar, senão você vai sofrer. Sofrer bastante, tá bom? Turma, não saia daí, daqui a pouquinho vamos falar em profissões em evidência, as profissões do futuro. Até daqui a pouco. Um abraço carinhoso. Salve, salve!